Está aqui ao meu lado o doutor Sérgio William. Ele é juiz de direito, doutor. Qual a matéria que o senhor é doutor? Doutor Sérgio? Eu fiz mestrado e doutorado na área de direito, né? Embora o doutorado tenha sido na área de ciência política, a minha tese foi sobre sistema penitenciário. Sistema penitenciário. Doutor Sérgio William, bom dia. É bom revê-lo, viu? Estava com saudade. Quanto tempo a gente não proseava, né? Verdade. E é uma alegria conversar contigo. É sempre um aprendizado. A sua vasta experiência, especialmente nesse ambiente e no entendimento, na concepção do sistema prisional. Mas hoje a gente vai falar de um outro tema, embora também, se me permitir, eu gostaria de abordar algo sobre esse tema específico. Como é que estão as coisas, doutor? Tudo em paz? Graças a Deus, pandemia indo embora, né? Passamos essa fase Período muito difícil, né? Perdemos grandes amigos, parentes, muito sofrimento, mas acho que, graças a Deus, está sendo superada essa fase difícil. Doutor, o que levou o senhor, que já tem uma agenda bastante cheia, e já conversamos várias vezes sobre o sistema penitenciário, o sistema prisional. Qual é o certo falar, doutor? Sistema penitenciário ou sistema prisional? Ou os dois estão certos? Os dois estão certos. Na verdade, a origem do termo é penitenciária. Penitenciária. Né? Porque vem do direito canônico a ideia de monges iam para uma cela fazer penitência para se arrepender, se livrar do pecado e voltar para o mundo equilibrado. Essa ideia veio para o mundo, né? Para a justiça. Onde você era colocado numa cela de uma penitenciária para se arrepender do crime praticado e poder voltar à sociedade equilibrado. Então houve essa analogia interessante aí. O termo seria penitenciária, mas como é prisão, também o sistema prisional tá também errado falar. não está. Que a gente às vezes confunde, não sabe qual a terminologia mais adequada. São 25 anos próximo trabalhando na vara de execuções penais? Porque na verdade assim, eu como juiz titular, eu já assumi uma vara que era criminal e também cumulava com execução penal. Então, há 25 anos já lido com execução penal, depois em 2005, especificamente com a VEP, a Vara de Execução Penal aqui da capital, que é uma vara diferenciada, e em 2012 eu migrei para a vara de pena e medida alternativa. Então, até hoje eu continuo com execução penal, embora uma execução penal mais light hoje em dia. Inclusive, eu estou mandando o link desse vídeo, dessa prosa, para um dos meus melhores amigos, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar em projetos de leitura no sistema prisional, no sistema penitenciário, Galeno Amorim. Galeno, saudações, um abraço para a nossa turma toda aí na linda Ribeirão Preto. O doutor Sérgio é nosso amigo e vou apresentar para ele o projeto da leitura nos presídios, que eu amo tanto. Tive por experiência, doutor, antes da gente entrar na pauta de hoje, que foi muito emocionante, literalmente, porque eu chorei, porque eu participei num dos presídios lá no interior de São Paulo, esse perto de Ribeirão, de um sarau, num dos ambientes dentro da cadeia, dentro da prisão. Mas todo o ambiente muito limpo, muito bem cuidado, todo ele de um modo geral, e a biblioteca muito bem cuidada. E naquele momento, nós estávamos em uns 30, dois dos monitores que estavam fazendo a resenha para os livros que iam ser lidos pelos detentos, tinham saído da cadeia, se formado e voltaram para trabalhar como professor leitor. Para mim aquilo foi muito forte. E eu tive o privilégio de o meu livro de crônicas ter sido escolhido para uma próxima reunião deles, para eles debaterem e avaliarem as crônicas. Para mim foi maravilhoso, né? Essa ideia de poder resgatar o ser humano, né? Que errou, mas poder voltar para a vida equilibrada, é uma obra divina, na verdade. Parabéns pelo que vocês fizeram. Maravilha, continuam fazendo. Eu me lembro com muito carinho disso. Como é que entrou na tua pauta ou na agenda essa questão ou debate sobre a agressividade, o assédio, a questão da sexualidade, doutor? Eu continuo dando aula, né? Então, eu trabalho com magistério também e esse é um tema sempre recorrente. E mais presente agora, Nossa, mais ainda, né? Nós temos, assim, que discutir muito isso, principalmente pelos ataques constantes que vêm acontecendo ainda. Apesar de ter lei, apesar de se ter políticas públicas voltadas para a defesa da mulher vítima de agressão, de violência, os números são ainda alarmantes, né? Pra você ter uma ideia, estupro, que é um crime de alta subnotificação. Então nós temos o que a gente chama de cifra negra
que é aquele tipo de crime que acontece, mas a pessoa sequer registra aquilo na polícia e ninguém vai tomar conhecimento. Certo. Mas de notificações no Brasil, nós temos um estupro a cada 10 minutos. Meu Deus. A cada 10 minutos. Nós temos também a questão de importunação sexual, números elevadíssimos, chega em média 19 por dia. Nós temos casos também de feminicídio, um feminicídio a cada 7 horas. Então são crimes que causam alarme e acho que por isso eles precisam ser mais discutidos, mais debatidos, para que as pessoas saibam, conheçam e se protejam a partir da própria informação que a norma lhes apresenta. Eles entram em que espectro, em que esfera, doutor? É que são crimes contra a dignidade sexual. Isso. Isso é um dado importante também, porque até 2009 era crime contra os costumes. Certo. Aí com a lei 12.015 de 2009 mudou o objeto jurídico, passou a ser crime contra a dignidade sexual. É um dado importante, porque costume ele varia de tempo em tempo de acordo com é verdade. a cultura da época. Verdade. A dignidade sexual ela vai ser permanente. É a questão do direito de escolha, da liberdade da pessoa de escolher com quem ela vai ter relação, de que forma vai ter relação, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana. Eu tive a oportunidade de ter acesso e fiquei estarrecido com alguns dados e números de IMLs, aqui e fora, onde constam muitos episódios, muitos casos de crimes contra a dignidade sexual relacionado a crianças. Geralmente num ambiente de gente próxima, num ambiente familiar, né? Esse é um dado muito importante, né? Mais de 70% dos casos de estupro de vulnerável são pessoas muito próximas, padrastos, tios, pais, pessoas muito próximas da vítima. É o tipo de crime que causa algum outro tipo de dor lá dentro da gente, né, doutor? Porque a gente fica imaginando, a gente que é pai, né, tem 3 meninas, né? Eu fico estarrecido de ver assim determinados episódios e às vezes a frieza com que o agressor age ou fala ou trata o assunto como se fosse algo normal. E não tem nada de normal nisso. Né? Nada de normal. É um crime que deixa sequelas difíceis de serem superadas. Então, principalmente em se tratando de estupro de vulnerável, de criança, de menor de 14 anos, tem que haver uma atenção muito especial. As mães têm que ter muito cuidado com quem elas colocam dentro de casa, Perfeito. com quem elas permitem que se aproxime de suas filhas. Perfeito. E a escola também, né? A escola tem um papel fundamental de identificar aquela criança com um desvio de comportamento. Normalmente, os desvios de comportamento na escola é o indicativo, né, a ser investigado. Pode ser caso de estar sofrendo alguma espécie de abuso sexual. E pode ser também, Dr. Sérgio William, não necessariamente o ato em si, mas uma importunação, um assédio, um incômodo, uma abordagem? Isso é um detalhe importante também, porque em 2018 houve uma nova lei que trouxe o crime de importunação sexual, que é um grave problema do direito também, porque o estupro, ele antes de 2009, ele era o crime de conjunção carnal praticado mediante violência ou grave ameaça contra a mulher. Então era um crime de homem contra a mulher, praticado mediante violência ou grave ameaça. E havia um outro crime chamado de atentado violento ao pudor, que era o artigo 214, Isso. que era qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado com violência ou grave ameaça contra qualquer pessoa no caso. Em 2009, a lei modifica, ela junta o 213 com o 214. Então, o crime de estupro passou a ter uma amplitude muito grande. Né? Estupro, por exemplo, um coito vaginal, claro que é um estupro. O coito anal, o coito oral, por exemplo, seria um atentado violento ao pudor. Com a mudança da lei, passou a ser o mesmo tipo penal, o 213. Mas aí começou a haver, por exemplo, o beijo lascivo, que é uma conduta ofensiva, mas não tem a mesma gravidade de um coito. Passou a ser tipificado também como estupro. E em 2018 veio agora o crime de importunação sexual, que trouxe uma nova dinâmica na relação de crimes contra a dignidade sexual.
E foi um crime bastante curioso, porque ele foi criado a partir daqueles episódios de pessoas em vagões de metrô, de trens, né, que passavam a mão, praticavam atos libidinosos sem o consentimento da vítima, né, com a intenção de satisfazer a sua própria libido ou a libido de terceiro. Isso criou um tipo penal especial, uma pena diferenciada, uma pena menor do que o do estupro. E hoje se discute, por exemplo, se o beijo lascivo continua a ser estupro ou se passa a configurar o crime de importunação sexual. Eu particularmente acho que ele migra para o 215A. E ele é difícil de ser provado, porque, por exemplo, um coito, uma penetração, uma violência sexual propriamente dita, tem lá no Instituto Médico mesmo, a possibilidade de ser identificado com facilidade, talvez não seja a palavra, mas cientificamente comprovado. E um beijo? Pois então, tem um termo jurídico que fala crime transeunte e não transeunte, crime de passagem e crime que deixa registro, que deixa marca. Deixa marcas. Né? O não transeunte, ele deixa marca. A perícia pode identificar a lesão ou o ataque. Aquele que não deixa marca, né, o que é transeunte, a perícia não vai poder identificar nada. Se alguém passar a mão em alguém, vai ser a palavra da vítima contra do ofensor. Se for no ambiente público que houver câmera com testemunhas, vai ser muito fácil provar. De outra forma, vai ter mais dificuldade. Mas tem um detalhe muito importante. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima ela tem um poder muito significativo. Então ela tem uma preponderância muito grande. Vale mais. Entendi. Agora, ela tem que mostrar também o quê? Que há uma coerência na sua fala, que há harmonia na sua fala. Faz sentido aqui. Isso. Que assim, signifique que ela esteja agindo mediante alguma vingança, alguma ideia de prejudicar o terceiro. Perfeito. Se houver essa identificação de que ela está falando a verdade, de que a palavra dela é harmônica, vai prevalecer a palavra da vítima. Aquele caso do deputado com a deputada na Assembleia lá em São Paulo, aquilo é um crime. Aquilo claramente é um crime. Claramente é um crime. Ele passou a mão, né? Ele tocou, e depois ainda tripudiou um pouco. Exatamente. Né? Ali seria perfeitamente encaixável nesse artigo 215A, o crime de importunação sexual, que antes era uma contravenção penal, com uma pena muito, muito pequena. Né? Agora virou um crime a partir de 2018 e aquela conduta praticada lá, evidentemente, seria, né, tipificado nesse artigo 215A. Qual a diferença dele para o assédio? Bom, o assédio é um outro crime muito interessante também. O assédio, primeira coisa, ele vai exigir reiteração do ato. Então ninguém pratica assédio sexual com uma só ação. Ah, sim. Então eu posso ser indelicado, indevido, posso ser... insistente, persistente. Posso ser mal educado, posso ser grosseiro, não seria um assédio. Mas se eu reitero, né, eu começo a cercar a pessoa com fins sexuais e ela rejeita e eu continuo, isso pode configurar o assédio. Mas tem um detalhe importante no assédio. Assédio sexual só existe de superior hierárquico para inferior hierárquico. Não vai existir nunca. Por exemplo, o chefe aqui da empresa, teoricamente, ele pode praticar o assédio contra uma funcionária subalterna. Agora, o funcionário subalterno não pode assediar aquele que tem um grau acima dele. E aí, e se acontecer de haver uma insistência, mensagens, provocação desse subalterno para um superior, é crime também, mas é tipificado de outra forma? Pode ser constrangimento ilegal, mas não seria o assédio. Não é assédio. Não o é assédio tem essa questão hierárquica. O assédio hierárquica. exige a reiteração e exige que seja de um superior para um inferior hierárquico. Aí ele não é só sexual, né? Tem vários outros tipos de assédio também. Tem assédio moral, assédio né? moral. Muito relacionado à questão de trabalho. Sim. E também... O que é muito comum também. Muito comum. Há um aumento desse tipo de abordagem ou de registro de crime com o digital, doutor, com a internet? Como é que a justiça lida com o WhatsApp, com o Facebook? Pois então, hoje tem até crimes ligados a essa questão do meio digital. Sim. Você filmar, propalar, divulgar, também constitui crime com a nova sistemática penal. E nós estamos atentos a qualquer denúncia que venha nesse sentido. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. E é muito importante dizer o seguinte, não é só quem filma. Filmar é crime,
né? Divulgar é crime, mas aquele que propala também, recebe de alguém e divulga, ele também vai incidir na conduta criminosa. Então é importante ele ficar atento quanto a isso. É importante, sem dúvida alguma. E as penalidades são severas, doutor? Depende muito do caso, Depende muito do caso. O estupro tem uma pena bastante significativa, né? Porque ele é de 6 a 10 anos, se for um estupro do 213, que é a figura simples. Tem o estupro de vulnerável, que é mais destacado, a pena maior é de 8 a 15 anos. E vulnerável aqui, é bom que se diga, criança, né, ou menor de 14 anos, criança até 12 anos, mas o menor de 14 anos, para a lei, ele é considerado vulnerável. Certo. E o artigo 217, é muito interessante o 217A, porque ele fala o seguinte: praticar relação sexual com menor de 14 anos. Então, ela nem vai perquirir subviolência. Teve relação com menor de 14 anos, já se considera estupro de vulnerável. Mas vulnerável também vai ser o alienado mental, aquele que não controla a sua própria vontade, perfeito. Ou a pessoa que é colocada em condição de não se defender. Ou seja, se eu embriago, se eu drogo uma pessoa e ela drogada ou embriagada, eu tenho relação sexual com ela, naquele momento aquela pessoa é vulnerável e o agressor pratica um crime de estupro de vulnerável, uma pena mais alta. É crime hediondo, né? Então a pena, o próprio cumprimento da pena também vai ser bastante severo. Um dos casos mais emblemáticos, antes da gente encerrar, e aí eu vou construir a minha pergunta, é o do jogador Robinho, que foi condenado lá na Itália, mas está no Brasil e o Brasil não tem um acordo diplomático com a Itália para transferi-lo para lá, para cumprir pena, mas está condenado. Salutar dizer ou é fake, doutor, que em alguns países as penas são mais rigorosas? Ou o Brasil já avançou muito na investigação e no fazer justiça em casos assim? Olha, o Brasil tem avançado, continua avançando. Nós temos algumas particularidades, né? Certo. E eu gosto sempre de destacar isso. Quando você fala, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara pegou uma pena de 4 anos. Significa que vai ficar 4 anos na prisão, lá regime fechado. Não tem semiaberto, não tem aberto. No nosso caso é diferente. Quando nós falamos, por exemplo, uma pena de 4 anos, ele pode começar no regime aberto, que é uma prisão domiciliar. É diferente. É bem diferente, acaba sendo muito mais brando. Né? Quando você fala hediondo, aí tudo bem. A pena que for aplicada em tese vai começar no regime fechado, como pena de prisão. Mas mesmo assim, ele vai ter progressão com determinado tempo de pena cumprida. Então isso precisa ser, eu acho que precisa ser melhor avaliado em alguns casos. Eu sempre falo que crime devia ser algo muito grave e com tratamento penal severo. Todas as vezes que acontecesse um crime, no meu ponto de vista, devia iniciar no regime fechado. Eu acho que nós devíamos construir na nossa literatura jurídica a diferenciação entre crime, delito e contravenção penal, que outros países como a França, por exemplo, já fazem, a Alemanha. Então eu tenho o crime que é mais grave, é a pena de prisão. Delito também é grave, mas eu posso trabalhar com delito penas alternativas. Certo. Em vez de mandar para a prisão, vai cumprir uma outra espécie de punição mais branda. E a contravenção... Até porque ir para a prisão talvez fosse pior. E a prisão também eu não posso usar para todo tipo de conduta, claro. Porque se eu usá-la demais, eu vou ter super encarceramento e quem paga pela prisão somos nós, os nossos impostos. Então o sistema não vai aguentar esse tipo de tratamento. É preciso que reserve a prisão para aquilo que é mais grave. Então se houvesse essa diferenciação, crime, prisão, delito, pena alternativa, contravenção, só espécie de pagamento com pena pecuniária, nós daríamos um salto de qualidade, do meu ponto de vista, e avançaríamos muito. Não é assim a nossa realidade, né? Crime e delito para o Brasil é a mesma coisa, contravenção tem um tratamento bastante brando. Mas no crime, nós temos crimes com penas muito elevadas e tem crime que eu acho que a pena é branda demais. E isso está em debate, doutor? Constantemente em debate, constantemente em debate. Nós tivemos um código penal que foi elaborado, chegou a ficar pronto, ia para votação no Congresso Nacional e acabou sendo retirado, né? Ou seja, morreu na praia. Mas já se discute um novo Código de Processo Penal e com certeza o Código Penal vai ter que ser revisto em breve. Nosso Código Penal, para você ter uma ideia, ele é de 1940. Meu Deus. Então os tipos penais eram para aquela época. Claro. A parte geral foi reformulada em 84, mas a parte especial que trata dos crimes em específico
até hoje não foi revisada. É uma pena que muito do que a gente precisa no Brasil, e aqui eu faço um outro desabafo, como eu já fiz semana passada, de reformas importantes, fundamentais, estratégicas, que farão ou fariam do país um país mais moderno, mais justo, mais equilibrado e com dignidade, reforma tributária, administrativa, política, a do Código Penal, tudo muito lento num Congresso que muitas vezes não diz ou não disse a que veio ou por que foi votado, lamentavelmente. Doutor Sérgio William, obrigado pela visita, foi uma alegria revê-lo, uma aula. Eu vou até falar com a tua assessoria aqui para saber quando é que vai ter algumas aulas para eu pedir para ser um dos assistentes, um dos espectadores. Gosto do tema e eu acredito que os alunos gostem muito também. Um abraço, boa Páscoa. Eu que agradeço muito a oportunidade, muito obrigado, sempre um prazer. Maravilha!